bem, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui o nosso encontro a respeito de ansiedade. Vamos falar um pouco sobre ansiedade, não só nos dias atuais, mas ansiedade como um todo, né? Nós somos, de uma certa forma, criaturas que estão muito envolvidas em ansiedade, sobretudo no momento em que nós nos encontramos atualmente. Vivemos um momento bastante diferente, que há muito tempo nós não experimentávamos. Nós vivemos um período de dificuldades em âmbito orgânico, dificuldades em âmbito emocional, dificuldades em âmbito financeiro, de manutenção de trabalho, né, do nosso emprego, das nossas condições socioeconômicas, enfim, um comprometimento que é de ordem global, que atrapalha, podemos dizer assim, o funcionamento do indivíduo e da coletividade como um todo. E é claro que isso vai acarretar um grave desconforto em âmbito interior, na nossa condição de desenvolvimento das emoções. Então, falar um pouco sobre isso certamente auxilia bastante para que tomemos um rumo mais sadio, pelo menos um pouco mais equilibrado nesse momento e não saiamos dele com lesões, com transtornos, e aqueles que já possuem algum nível de transtorno emocional possam minimizar o impacto dessa situação, dessa condição atual sobre a sua economia emocional. Então, nós vamos abordar um pouco essa questão e conversar sobre quais condutas devemos adotar para minimizar o sofrimento, não só que esta situação atual vem provocando, mas o sofrimento global daquilo que experimentamos como um contexto de ansiedade. A ansiedade, ela é algo negativo? Talvez essa seja a primeira pergunta que devamos responder. Ansiedade é algo negativo? Efetivamente, não. A ansiedade é extremamente valiosa e positiva para as nossas experiências. A ansiedade representa um fenômeno de adaptação evolutiva da espécie humana. A ansiedade é um fenômeno que nos protege intensamente de perigos, de dificuldades, de incertezas, fazendo com que nós adotemos no nosso cotidiano um planejamento específico, uma avaliação antecipada das situações e não sejamos pessoas que tomam medidas de uma maneira intempestiva, sem raciocinar, sem pensar adequadamente. O que é que nos promove essa avaliação antecipatória? É aquilo que nós chamamos de ansiedade. A ansiedade que tem uma conotação saudável. Então, o homem da caverna, por exemplo, ele precisou desenvolver esse componente de ansiedade, não apenas de medo, mas também de ansiedade. Há uma diferença pequena, mas existe uma diferença entre medo e ansiedade. O medo está ligado a um temor de um estímulo que é objetivo. A ansiedade está ligada a um temor de um estímulo que é subjetivo, normalmente. E um outro aspecto é o medo está ligado a um padrão de temor relacionado a algo no presente,
A ansiedade é um temor que está ligado a algo que ainda está possivelmente para acontecer, para o futuro, para depois, e provavelmente pode nem acontecer. Então, a ansiedade, ela é normalmente antecipatória e adota um caráter de prevenção. O medo tem um caráter de ação mais imediata, de defesa em relação a algo que está acontecendo naquele instante, ou está imediatamente antes ali de acontecer. Por exemplo, quando eu estou diante de uma cobra, eu tenho medo. Quando eu estou sendo ameaçado por um animal raivoso, um cão raivoso que está prestes a me morder, eu experimento medo. Quando há a iminência de uma bomba explodir perto de mim, eu tenho medo. Eu não tenho propriamente ansiedade. Quando eu desenvolvo ansiedade nesse aspecto, eu fico agora muito temeroso de que possa aparecer uma cobra a qualquer momento. É um fenômeno ansioso. Eu tenho receio, por exemplo, de que o gás da minha casa possa explodir. Isso é um estado de ansiedade. Eu tenho receio que algo muito ruim venha a acontecer. Por exemplo, como no transtorno de pânico. Isto é ansiedade. O fenômeno ligado ao estímulo imediato ainda não ocorreu, porque não apareceu o estímulo. Mas ele é uma possibilidade de acontecimento. Então, eu fico ansioso nesse aspecto, não propriamente com medo imediato. É claro que esses dois elementos se confundem. Eles podem interagir entre si. É muito difícil separar o que é medo de ansiedade. Mas uma normatização de conceitos é basicamente essa. A ansiedade está ligada a uma antecipação de perigo, que ainda não ocorreu. O medo é quando estamos diante do perigo imediato. Estamos na beira de um precipício e temos medo de cair, porque isto é algo iminente, está ali diante de nós. Então é essa a diferença. O medo é um fenômeno para o objetivo, a ansiedade é um fenômeno ligado ao subjetivo. Então, o homem das cavernas, naquele momento, experimentava um grande medo. Medo, por exemplo, ao se defrontar com um animal perigoso. Medo ao se defrontar com um precipício, com uma cratera de algum vulcão, com alguma coisa que ele estava ameaçando imediatamente a sua vida. Mas ele aprendeu também a desenvolver uma ansiedade antecipatória que funcionou muito bem para a sua sobrevivência. Foi muito útil para a sua sobrevivência. Por exemplo, ele aprendeu a lidar com o clima, que era hostil. Muitas vezes, períodos glaciais muito severos, que com certeza ceifaram muitas vidas. Para isso, em função dessa ansiedade antecipatória de se proteger contra o clima, contra os ambientes hostis, ele passou então a utilizar pele de animais. Procurou o fogo, descobriu o fogo para se proteger daquele frio intenso. Aprendeu a estocar alimentos para o inverno, a fim de não morrer de fome. Tudo isso levou-o a uma proteção ou preservação da existência. E foi graças à ansiedade que gradativamente a evolução cognitiva do ser humano fez com que ele despertasse para esses cuidados mais especiais. Essa ansiedade o alertou para a devida preservação da espécie através de cuidadosas medidas
de manutenção da vida, de manutenção daquele período mais difícil em relação ao clima, em relação à hostilidade dos animais ali presentes. Isso fez com que ele juntasse mais os grupos para se apoiarem mutuamente, formou ali a proteção devida, cercou os seus locais de moradia através de muros de defesa, com madeira, com outras proteções que escondiam um pouco a visão que eles tinham daquele setor que estava externo. Então, era muito difícil já poder vê-los. Eles cobriam aquelas madeiras com folhas muito grandes, enfim, impedindo a visão. Aprenderam a sobreviver. E esse conhecimento a respeito da sobrevivência está ligado a um fenômeno de ansiedade que é perfeitamente saudável. Então, ansiedade é um fenômeno de adaptação que promove a evolução da espécie graças à preservação da vida e também infunde novos conhecimentos nesse caráter de preservação. Agora, quando a ansiedade é patológica? Essa é uma outra pergunta importante. Quando a ansiedade se torna um fenômeno patológico e não saudável? Do ponto de vista didático, podemos dizer que ela se comporta de forma patológica de duas maneiras. Uma, quando a resposta ao estímulo é muito maior do que aquela que o estímulo solicita. Essa é uma forma de se mostrar patológica a ansiedade. E a outra é quando o estímulo normalmente é inexistente, porém é emitida uma resposta de ansiedade a esse possível estímulo. Então vamos dar um exemplo. Uma pessoa tem muito medo de barata. Quando aparece uma barata, ela tem pavor, ela entra num estado de pânico, de ansiedade. Ora, se ela, por exemplo, vê uma barata e recua, se afasta, sai do ambiente, essa é uma resposta, de certa forma, fóbica. Nós consideramos, quando a ansiedade é muito intensa, uma resposta fóbica a um estímulo específico, que é a barata. Mas, se a pessoa, quando vê a barata, por exemplo, desmaia, grita, salta pela janela, adota um comportamento extremamente intenso, vinculado à ansiedade, em função de um estímulo, que é a barata, que de certa forma não causará nenhum tipo de mal imediato, não vai atacá-la, não vai ameaçar a sua vida, essa é uma resposta exagerada ao estímulo. Então, nós consideramos isso como uma ansiedade patológica, um transtorno fóbico em relação a um elemento específico, a um fenômeno específico, no caso, a barata. Ou quando temos uma resposta de ansiedade a um estímulo que não é evidente, não é aparente naquele momento. Por exemplo, uma pessoa portadora de transtorno de pânico vai ao supermercado. Lá chegando, ela começa a fazer suas compras normalmente. Ela abastece o carrinho e, de repente, olha para um lado do corredor, aquele corredor comprido do supermercado. Olha para o outro, não vê ninguém. Não vê uma porta de saída. E começa repentinamente a se sentir mal. E costuma desenvolver alguns pensamentos muito catastróficos. Ela pensa: vou passar mal aqui.
está me dando alguma coisa muito ruim. Ela então palpa o pulso e vê uma aceleração cardíaca. Percebe a sua respiração mais acelerada. Nota tremores nas extremidades, calores e frio pelo corpo ao mesmo tempo. E entra em pânico. Diz para si mesma: vou morrer aqui. Algo vai acontecer, eu vou desmaiar, eu vou ter um ataque cardíaco. Larga o carrinho e sai desesperada, porta fora do supermercado buscando ar. Ora, qual era o perigo que ali estava acontecendo? Nenhum. A pessoa estava empurrando um carrinho de supermercado, fazendo compras, uma coisa que é útil, saudável, promissora, adequada. Mas, na sua mente, veio uma interpretação prejudicial daquela ocorrência. E aquela situação se transformou em um estímulo ameaçador. E a resposta foi, naturalmente, catastrófica. Ela teve um ataque de pânico e abandonou aquele local. Então, também é um outro componente de ansiedade patológica. Essa ansiedade antecipatória de que algo muito ruim vai acontecer. Mas, na verdade, não há nada para acontecer de ruim. É uma impressão psíquica que a pessoa tem e que acrescenta, portanto, através dessa impressão psíquica, reações fisiológicas que incomodam demais e sinalizam algo muito ameaçador, que dá a impressão que vamos perder o controle. Esses dois fenômenos, estímulo inexistente ou resposta superior à solicitação do estímulo, mostram que a ansiedade é antecipatória. Agora vejam, por que vivemos a era da ansiedade? É a terceira pergunta que queremos responder. Por que vivemos a era da ansiedade? Porque vivemos, sem sombra de dúvida, a era da ansiedade. Não há a menor dúvida, isso as estatísticas já estão mostrando claramente, que aproximadamente 40% da população, nas fases atuais, até o momento presente, provavelmente isso vai se estender mais. Mas até o presente momento, há uma estatística bastante recente de que aproximadamente 35% a 40% da população, em algum momento da vida, experimentará um transtorno de ansiedade. Nós não estamos incluindo aí o fenômeno da depressão. Estamos abordando aqui ansiedade como um fenômeno específico. Normalmente, depressão e ansiedade, com muita frequência, se misturam. Às vezes é muito difícil dizer o que é depressão e o que é ansiedade. Não é tão fácil distinguir, porque ambas se confluem, ambas se unem em caráter de sintomatologia. Então, é muito difícil separar. Mas aqui estamos abordando especificamente a ansiedade. Aproximadamente 35% a 40% da população mundial, das pessoas em geral, experimentarão ansiedade patológica, transtornos de ansiedade, em algum momento da vida. O que é uma estatística significativa, muito preocupante. E nos leva a uma reflexão curiosa e até mesmo de caráter paradoxal, pelo fato de que as coisas vêm melhorando gradativamente. Recordem-se, por exemplo, dos tempos das cavernas. Claro que há uma distância muito longa em relação aos dias atuais. Mas eu quero fazer uma comparação aqui no campo do progresso, do desenvolvimento da humanidade. Pouco a pouco, até chegarmos nos dias atuais,
nós estamos melhorando a nossa vida. Nós estamos colocando a nossa vida em condições muito mais satisfatórias. Então é curioso que experimentemos essa ansiedade patológica que atualmente é maior, porque a ansiedade vem aumentando. Entretanto, a nossa vida como um todo vem melhorando. Ninguém mais mora em caverna. Nós moramos hoje nas nossas residências. O nosso conforto cresceu. Nós temos mais recursos hoje, naturalmente com as devidas variáveis. Nós temos mais recursos hoje do que antes. Nós temos hoje um processo evolutivo que encurta a distância. Nós tomamos um avião hoje e chegamos de uma forma relativamente rápida para visitar quem a gente ama. Nós temos hoje, pegamos o nosso smartphone e falamos através de videochamada com as pessoas. Eu estou me comunicando aqui com você através do Facebook, naturalmente dilatando essa comunicação para o mundo inteiro. Basta que as pessoas se conectem nesse momento. Nós encurtamos a distância. Nós ficamos muito mais acessíveis ao conhecimento. Hoje nós podemos pesquisar qualquer coisa que desejemos. Podemos alcançar respostas para as nossas inquietações e dúvidas, fazer pesquisas rapidamente. Basta colocarmos na internet aquilo de que nós necessitamos e logo uma resposta virá. O acesso a tudo que desejamos é quase imediato. Hoje, vivemos muito mais. Não se fala mais hoje em terceira idade. Fala-se hoje em melhor idade. Há uma programação hoje toda especial para o lazer de uma população a partir de 60, 65 anos. Porque a longevidade é notória na atualidade. As pessoas estão vivendo mais e com mais saúde. E a pergunta que fica é, por que, então, vivemos com mais ansiedade? Por que a ansiedade cresceu em vez de diminuir? Em função do conforto, da comodidade, em função da acessibilidade que temos hoje. Por quê? Porque justamente é paradoxal a relação entre ansiedade e progresso, ansiedade e conquistas, ansiedade e conhecimento, ansiedade e ampliação da inteligência. Há uma sequência paralela, similar de desenvolvimento, quando falamos de ansiedade e evolução do ser humano. Quanto maior o conhecimento, quanto maior o nível de conquista, quanto maior o nível de facilidade, quanto maior o nível de conforto, comodidade, calmaria, facilidade de ordem geral, momentaneamente, maior o nível de ansiedade. Porque a evolução cognitiva do ser humano, isto é, a capacidade de pensar de maneira formal, de maneira intuitiva, a capacidade de dispor da imaginação, a capacidade de planejar, a capacidade de intuir, tudo isso que facilitou a condição humana para adquirir conhecimento, sabedoria, progresso, desenvolvimento de ordem geral, também passou a criar novas necessidades. Hoje temos muito mais necessidades do que antes. E esse é o fenômeno
paradoxal. Quando tudo se tornou mais fácil, em vez de nos tranquilizarmos, aproveitarmos aquilo com leveza, com equilíbrio, com sabedoria, passamos a praticamente desejar mais, ampliar necessidades de ordem geral. E com isso, a ansiedade pelo que não se tem e a ansiedade para manter o que se tem cresceu vertiginosamente. Então nós criamos, como eu disse há pouco, criamos novas necessidades. Hoje nós requintamos aquilo de que necessitávamos com certa modéstia. Nós buscamos hoje o requinte. Então, aquele carro que já tem 2, 3 anos, já não serve mais. Queremos 0 quilômetro, queremos do ano. Aquelas roupas que preenchiam o nosso guarda-roupa de uma maneira totalmente satisfatória, já não são mais suficientes, porque a moda nos chama para consumir cada vez mais. Não é mais suficiente nos alimentarmos para nos prevenir da fome. É necessário requintar o sabor e provar tudo aquilo de que tivermos disponibilidade. E aí, então, sobrevém o fenômeno da obesidade, das exigências de diversas maneiras. Passamos, então, a comprar mais, comer muito mais. Passamos a adotar comportamentos para aplacar esse nível de ansiedade e de exigência que nós mesmos criamos. Então, hoje, nos tornamos pessoas ansiosas por não sei o quê. Porque a ansiedade é um fenômeno que está ligado ao subjetivo, que está ligado a uma possibilidade de acontecimento e não do acontecimento em si naquele instante. Então, estamos sempre criando necessidades e estamos sempre nos precavendo de perigos que possivelmente não acontecerão. E isso se dá em função do nosso desenvolvimento antropológico, sociológico, psicológico, que momentaneamente, em função de uma imperfeição do próprio espírito, do próprio indivíduo, pessoa espiritual, todas essas necessidades parecem completamente reais. Então, quando experimentamos essa ansiedade por algo que pode ser ameaçador, perigoso, faltar, carecer, nós utilizamos-nos de comportamentos para tentar prevenir tudo isso. E esses comportamentos nós chamamos de comportamentos de segurança. Agora mesmo nós vimos esse fenômeno no próprio período do coronavírus, que estamos passando agora. As pessoas estocando alimentos, comprando demasiadamente, adotando, portanto, medidas de segurança, preocupadas com o fenômeno da carência alimentar que possa ocorrer. E, na verdade, não ocorreu. No entanto, houve um grande temor, uma ansiedade muito significativa por esse fenômeno ocorrer. É a ansiedade antecipatória em função da ampliação da inteligência, da intuição, da imaginação, da capacidade de planejamento. Em vez de utilizarmos isso para um fenômeno satisfatório, para manter a nossa vida de uma maneira saudável e manter a nossa saúde psíquica, não. Isso compromete a nossa condição e nós ficamos como que temerosos do futuro.
temerosos em relação ao amanhã, perdendo totalmente a graça e a beleza do viver com base em nível sadio, com base em nível saudável. Curiosamente, então, hoje nós nos amedrontamos de algo que não é consistente, que não está diante de nós. Está apenas na possibilidade de acontecer e que nós acreditamos como algo iminente, verdadeiro, que vai provocar uma queda brutal sobre nós, esmagando-nos. Então, nós tememos demais, não sei o quê. É essa a nossa condição atual. Com relação ao próprio vírus, ao próprio coronavírus, a Covid-19, como a doença provocada pelo coronavírus, é natural que tenhamos aí um fenômeno ameaçador que nos provoque medo, sem sombra de dúvida. Existe, é claro. Entretanto, nós fazemos uma coisa prejudicial no campo desse fenômeno ansioso ligado ao vírus. Duas coisas acontecem aí que cabe aqui nós comentarmos para que fique de alerta a você que está nos escutando. Uma, nós superestimamos o perigo do estímulo, ao mesmo tempo que subestimamos nossa habilidade de lidar com o estímulo. Quando tomamos conhecimento disso, fica mais fácil uma autoanálise. Devemos levar em conta que passamos por um perigo realmente relativo, onde devemos tomar os cuidados necessários, conforme a orientação dos órgãos competentes. Não há dúvida disso, porque a ciência está aí para nos auxiliar, para nos nortear o comportamento, a fim de preservar a nossa existência, a nossa saúde, o nosso corpo, o nosso componente mental, enfim, preservar a cada um de nós. Claro que sim. Entretanto, nós superestimamos em demasia o perigo do estímulo, porque já temos recursos, temos condições de atuar contra ele. Embora não tenha um tratamento efetivo, um tratamento claro, bem designado para ele, nós, criaturas humanas, ao longo do processo evolutivo, passamos por várias experiências que nos dão um aprimoramento do sistema imunológico. Embora o vírus seja novo em caráter de imunidade quanto a nós temos uma estrutura orgânica que propicia para a grande maioria das pessoas uma condição de defesa razoavelmente satisfatória. No entanto, nós superestimamos o poder da virulência daquele elemento sobre nós. E, ao mesmo tempo, subestimamos a condição de lidar com ele, de encontrar mecanismos de proteção, de defesa, de cuidado, de prevenção, que já temos por experiências ao longo do tempo de outros acontecimentos, algo parecidos ou até piores, que nos fizeram meditar, raciocinar, trabalhar e adquirir conhecimento sobre como lidar com momentos ou períodos dessa natureza. Então, entendendo dessa forma, podemos amenizar um pouco o caráter da ansiedade que estamos experimentando em relação a isso. É bem verdade que muitos aspectos provocam ansiedade, que não é apenas a questão da ameaça à vida. Mas nós não podemos também esquecer, temos que nos recordar, e isso faz todo o sentido, a ameaça em relação aos hábitos, aos costumes. É verdade, isso nos afetou bastante. Veja,
Nós agora estamos em um nível de comportamento totalmente distinto daquele que levávamos até bem pouco tempo atrás. Nós fomos cerceados da nossa liberdade de ir e vir, de assumir as responsabilidades do cotidiano. Nossa sociedade ocidental, sobretudo, é uma sociedade que não está vinculada à permanência constante no lar. Nós temos o costume de longa data de sair para as ruas, conviver, confraternizar, nos relacionar, trabalhar. Nós retornamos para o nosso lar a fim de recuperar as forças. Então nós tomamos um banho, nos alimentamos, repousamos e nos preparamos imediatamente para sair dele de novo e ir à luta, ir às nossas conquistas, conquistar coisas, conhecimentos, objetos, lidar com o nosso trabalho, lidar com o grupo social que está lá fora. Esse foi o movimento de comportamento construído pela sociedade ocidental. E isso nos foi tirado abruptamente, com razão, com necessidade. Não foi uma coisa naturalmente imposta de forma dolorosa, mas aconteceu. E nós estamos tendo necessidade agora de nos adaptar abruptamente a um novo estilo de vida. Estamos necessitando agora aprender a viver conosco. E isso provoca um nível de ansiedade incomparável. Viver conosco, coisa que não estávamos habituados a fazer, nós vivemos normalmente com os outros. Conosco, não. Porque o trabalho, o lazer, os happy hours, tudo aquilo de que dispomos no cotidiano, com muita intensidade e uma disponibilidade fácil, nos tira quase que completamente do contato conosco. Nós somos criaturas, sejamos sinceros, que não nos conhecemos. Às vezes conhecemos até mais aquele que está perto de nós. Costumeiramente nós dizemos, já sei como é fulano. Fulano não vai gostar disso, não vai gostar daquilo, vai querer daquele jeito. E nem nos damos conta de como hoje nós nos situamos internamente. Quais são nossas reais necessidades? Do que temos medo real? Do que gostamos verdadeiramente? Quais são os nossos valores existenciais? No que queremos nos tornar de fato? Não pensamos sobre isso há muito tempo. Não temos ideia, praticamente quase nenhuma, dos nossos reais acontecimentos internos. Sabemos de tudo que está fora. Ligamos a televisão, temos todas as notícias, discutimos sobre qualquer assunto, sabemos sobre política, sabemos sobre ciência, temos todas as informações sobre coronavírus, enfim. Só não sabemos sobre nós. Não sabemos por que sofremos. Não sabemos por que nos angustiamos. E agora estamos sendo convidados a penetrar nesse âmbito. O âmbito da escuridão interior, de que não temos quase noção, conhecimento, experiência. Então vejam que isso, é óbvio, vai provocar um estado de ansiedade gritante. Muitas pessoas têm me abordado conversando sobre a ansiedade que vem experimentando em tempos de pandemia. Algumas pessoas que têm transtorno de pânico, por exemplo, ou que têm transtorno de ansiedade generalizada, estão exacerbando os seus sintomas, apesar do tratamento adequadamente feito. Outras que nada sentiam, que produziam regularmente, que realizavam suas tarefas normalmente, estão experimentando comportamentos
muito intensos em âmbito interno, evitando coisas agora, tendo reações físicas de que se assustam e nem faziam ideia de quanto provocavam mal, tendo ataques de pânico, medo intenso, ansiedade profusa, falta de ar, palpitação, tremores, inquietação, sintomas físicos e psíquicos de ansiedade que antes não experimentavam. Tudo parecia ir muito bem, mas agora, diante disso, vem tendo manifestações importantes de ansiedade. Por que isso acontece? A falta do conhecimento interior, do autoconhecimento. Jamais, em algum momento, se estudaram. Estudaram tudo o que estava lá fora. Dentro, quase nada. E agora nós estamos sendo convocados a fazer isso. É claro que isso vai ser assustador. É claro que isso vai provocar muito temor. Como lidar com isso? Como trabalhar a proposta de mudar um pouco o fenômeno da ansiedade? Como é que nós podemos lidar com isso? Primeiro, entendendo quais são os nossos principais medos ou componentes de ansiedade. E depois, analisarmos como podemos alterar essa condição. E, naturalmente, algumas condutas poderão surpreender você. Mas, dentro das técnicas modernas de psicoterapia, são elas que realmente produzem a verdadeira condição de bem-estar. Eu costumo dizer que a criatura humana, no seu processo evolutivo, desenvolveu na atualidade 4 padrões de medo que vale a pena considerar. O primeiro deles é o medo de amar. O segundo deles é o medo de sofrer. O terceiro é o medo de perder. E o quarto é o medo de morrer. Todos eles têm uma conceituação ou uma citação metafórica. Por exemplo, quando eu me refiro, vamos ao primeiro deles, medo de amar. Não é amar uma pessoa, eu amo você. Não, não é nesse sentido. É um sentido alegórico ou metafórico. O medo de amar é medo de entrar na vida de cabeça. Medo de confiar na vida. Medo de ousar, acreditando em si mesmo, acreditando que se é capaz, acreditando que se é competente para ser partícipe do ambiente onde nós nos encontramos. Esse é o medo de amar. Essas normalmente são pessoas que possuem, por exemplo, o transtorno de pânico ou o transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade, que nós dizemos, antecipatória. Eu costumo chamar de a doença do EC. Porque é aquela pessoa que normalmente diz assim: e se não der certo? E se eu não chegar a tempo? E se eu não me sair bem? E se ele não gostar de mim? E se ele não me achar uma boa pessoa? E se eu chegar lá e fizer tudo errado? E se me der um branco na hora da prova? Enfim, é a doença do EC. E essa doença do EC, esse algo sair errado, etc., nos faz adotar um comportamento de segurança. Qual é o comportamento que nós adotamos para lidar com o medo de amar? Nós evitamos. Não fazemos aquilo que nos compete. Ficamos dentro de casa. Ficamos ali acanhados, ficamos ali em silêncio. Alguém chega para nós, fulano, dê a sua opinião. O que você disser está bom, qualquer coisa assim está bom. Tudo bem, você já disse o que é bom, está tudo bem, podemos fazer assim. Não opina, não decide, não escolhe, não discorda. É uma pessoa que tem medo de amar, medo de entrar, de penetrar na vida. Esse é o medo de amar. Existe o medo de sofrer.
é aquela pessoa que se precavê de tudo, porque tem medo que algo aconteça que a faça sofrer. Então, como é que ela adota o comportamento de segurança ou de proteção para não sofrer tanto? Claro, ela pode evitar também, mas nesse segundo item eu escolhi um outro comportamento para fazer alusão a ele. A pessoa ataca o outro, a pessoa revida, a pessoa luta contra, ela forma trincheiras em relação a si, para que nada de fora venha na sua direção provocar sofrimento, dor e angústia. Esse é o protótipo daquela pessoa que elege o perfeccionismo, a autoexigência, a autocobrança. Normalmente ela pensa: eu não posso falhar de jeito nenhum. Eu não posso errar de jeito nenhum. Se eu cometer um erro, eu não me perdoo. Se eu cometer algum equívoco, isto é sinal de que eu sou um fracasso como pessoa. Então, já que ela tem que fazer tudo com perfeição, quais são os comportamentos que ela adota? Ou não faz nada, fica na sua, para não se deparar com a possibilidade da imperfeição, o que é impossível, porque o caráter normal do ser humano é ser imperfeito. A imperfeição no decorrer do cotidiano é uma bênção, porque isso mostra que estamos sempre abertos para aprender mais. Se fôssemos perfeitos, não teríamos o que aprender. Isso não cabe à condição humana. Isto provocaria um grave estado neurótico nas pessoas se elas não precisassem mais aprender absolutamente nada. Então a imperfeição é uma bênção, mas não. Para muitos é uma necessidade ser perfeito, ser exato, as coisas saírem do jeito que ele deseja. Então, qual é o ponto crucial desse segundo padrão de medo? A pessoa não confia em ninguém. Não confia nela, porque ela sabe que vai errar em algum momento, e ela não aceita isso. E ela também não confia nas pessoas, acreditando que vão magoá-la, que vão feri-la, que vão mentir para ela, que vão traí-la, que vão enganá-la de alguma forma. O que é que ela faz? Então forma uma trincheira, uma barreira diante dela para que ninguém se aproxime. Então ela tem geralmente vínculos de relacionamento muito friáveis. Ela tem vínculos de relacionamento muito frouxos, não são sólidos, porque ela não acredita, ela não confia. Então isso é muito negativo. O terceiro padrão de medo é o medo de perder. E nesse padrão de medo de perder, são aquelas pessoas que têm dificuldade de lidar com relacionamentos. São pessoas normalmente dependentes. São pessoas habitualmente que dependem do outro. Têm medo de perder o outro, medo de perder objetos, medo de perder pessoas, e acabam então vivendo à mercê dos outros para garantir algum afeto, algum carinho. São pessoas que têm muita dificuldade de se sentirem excluídas. Ficam ameaçadas o tempo todo pela possibilidade de rejeição, de abandono. Não suportam estar sozinhas. Acreditam que sozinhas não dão conta de lidar com a própria vida. Então, apegam-se demais. Esse padrão de medo é a doença do apego. Pessoas que grudam nas outras com medo de, sozinhas, não darem conta de viver, de produzir, de realizar a contento. O que naturalmente não é verdade.
porque todos nós conseguimos, sim, em regime de solidão, só nós fazermos muitas coisas úteis. Mas essas pessoas não acreditam. Então, elas concordam com tudo, aceitam tudo, mantêm relacionamentos tóxicos, perturbadores, sofredores para ela, somente para não se manterem sozinhas. Esse é o medo de perder. Por isso é que, como comportamento de segurança, habitualmente são pessoas que compram demais, comem demais, porque tentam canalizar como critério de fuga através da alimentação excessiva, do açúcar excessivo, da compra excessiva, aplacar a sua angústia de se sentirem vazias, desprotegidas, sem ninguém. Então, como atitude paralela de proteção, compram muito, comem muito, ou jogam muito, perdem dinheiro demais, porque se sentem de alguma forma vazias, temerosas, necessitam de estímulo, têm medo de perder espaço, perder pessoas, perder objetos. E o quarto medo, o medo de morrer, não é propriamente o medo de perder a vida, não é isso. É um sentido simbólico. O que eu quero dizer com isso é o medo de morrer é o medo de olhar para si e ver que a vida não valeu a pena ter sido vivida, porque ela estava sem valores, ela estava sem realização, ela estava sem os monumentos de conteúdo moral, afetivo, operacional. Então, essas pessoas, no fundo, não têm medo de morrer. Elas têm medo de viver, porque não vivem em plenitude, vivem sempre amedrontadas pela possibilidade de a vida não ter valido a pena ser vivida. Parece que nunca nada está suficiente. São aquelas pessoas que ouvem alguém dizer: isso que você fez foi maravilhoso. Logo elas dizem: não foi, qualquer um faria. Nada parece ser suficiente. Tudo parece ser, na verdade, algo que está em falta. Tem uma lacuna para ser preenchida. É aquele vazio interno que parece que não cede, apesar de fazermos muitas coisas. Então é o sentimento de que a vida não está valendo a pena ser vivida. O que é um conceito equivocado, um conceito totalmente destrutivo. Mas muitas pessoas vivem com esse critério ou com esse padrão de temor, de ansiedade ou de medo. Como viver de uma forma melhor? Como, pelo menos de alguma maneira, modificarmos isso? Eu vou concluir dando alguns critérios importantes. Primeiro, aceitação. Isso é uma coisa difícil de fazer, muito difícil. Por vezes, é necessário estabelecer uma psicoterapia por algum tempo para treinarmos a aceitação de tudo aquilo que está dentro e fora de nós. Normalmente temos pouco contato conosco, porque temos medo de aceitar o que tem dentro. Nossas angústias, nossos temores, nossos pensamentos, por vezes inadequados, nossos sentimentos perturbadores. Tudo isso precisa ser aceito. É necessário. Porque nós somos criaturas em construção. Nós estamos em desenvolvimento, constantemente em ascensão. Não é possível estarmos totalmente estáveis, porque estabilidade, em verdade, não faz ninguém crescer. É necessário na vida uma certa dose de tensão, uma certa dose de insatisfação.
É necessário na vida uma certa dose de sentimentos perturbadores, sentimentos aflitivos, pensamentos inadequados, porque é isso que nos move para a correção do que é necessário aprender. Sem eles, não crescemos. Então, aquela pessoa que tem culpa, raiva, mágoa, inveja, são pessoas, no fundo, sadias. Porque esses sentimentos são totalmente normais de acontecerem, mas nem sempre aceitamos. Nem sempre percebemos esses sentimentos como experiências naturais da vida comum, que logo depois passarão com o nosso aprendizado, com o nosso crescimento. Não, nós nos punimos, temos vergonha do que sentimos. Isso é muito negativo. Então, essa aceitação, a aceitação de como estamos nesse momento, do patamar que alcançamos, devemos nos dar crédito por isso. Devemos olhar para nós com bondade, com compaixão, com desvelo, com cuidado, com respeito. Esse é o estado verdadeiro de aceitação das camadas internas que existem em nós. E também a necessidade de aceitação daquilo que está fora e que nós não podemos mudar. Aceitar o mundo como ele é. Aceitar a impermanência das coisas. Aceitar que tudo um dia, de uma certa forma, passa, acaba, encerra. E são ciclos de vida que nós experimentamos. Daqui a pouco, mudamos, de repente, de profissão, escolhemos um novo curso, um novo rumo, um novo caminho, e isso é saudável. Isso faz parte do desenvolvimento da experiência humana. Então, aceitar o que está fora e o que está dentro de nós é fundamental para lidarmos com a ansiedade. Esse momento atual que nós vivemos, por exemplo, é possível mudá-lo? Não, ele está aí. Então, quando nós aceitamos que aquilo não pode ser alterado e configuramos a nossa vida da melhor maneira diante do que está acontecendo e que não pode ser mudado, a ansiedade diminui. Ela abranda, porque aceitamos. Não é uma aceitação passiva de ir para a cama e esperar o pior. Não. Isso é um processo doentio, patológico. A aceitação dinâmica, sadia, é quando nós observamos o que está acontecendo e não podemos mudar, mas configuramos aquela situação de modo a tirarmos dela o melhor proveito. Quando fazemos isso, por que ficaremos tão inquietos, tão ansiosos? Já aceitamos, já estabelecemos objetivos para aquele momento. Então, encontramos soluções e empreendemos diante daquelas soluções. Então, aceitar é o primeiro fator importante. Segundo fator importante, entrarmos em contato com os nossos pensamentos. Que tipo de pensamentos nós estamos tendo? Que tipo de avaliação, atribuição, interpretação estamos tendo daquilo que nos acontece, tanto dentro quanto fora de nós, inclusive esse momento atual? Será que os nossos pensamentos estão muito catastróficos? Será que nós estamos pensando, vai ser o fim, vai ser algo terrível, não vamos ter saída, o que está acontecendo vai acabar conosco, tudo vai se modificar para pior? Será que é isso que nós estamos pensando? Será que é dessa maneira que estamos avaliando o que está ocorrendo conosco? Se for, levemos em conta uma coisa importante: pensamentos são apenas pensamentos. Nós temos habitualmente uma capacidade negativa muito ruim de associarmos pensamentos com fatos. Imaginamos que o que pensamos são realidades, em vez de ser apenas possibilidades. Então, pensamentos são apenas pensamentos. Eles chegam,
e vão, como qualquer outro fenômeno interno, como qualquer outro fenômeno emocional, comportamental. Agimos de uma determinada maneira, mas aquilo nos faz sofrer. Então nós mudamos. Mudamos a rota, mudamos o comportamento, pronto. Melhoramos. Elevamos-nos. Então, tudo, de uma certa forma, chega e vai. Só nós permanecemos. Dessa maneira, muito cuidado com os pensamentos. Quando chegar um pensamento catastrófico em nossa mente, substituamos por outro mais sadio. Digamos, mas isso que eu estou pensando não condiz com a realidade. Isso que eu estou pensando é só um pensamento, nada mais. Não quer dizer que seja algo que irá acontecer. Então, eu posso simplesmente deixar esse pensamento vir, continuar os meus afazeres, continuar os meus objetivos, e em seguida ele segue sem nos provocar tanto impacto. Isto é um treinamento que devemos fazer. Terceiro aspecto importante, viver o momento presente, coisa que normalmente não fazemos. Vivemos sempre ou antes, lembrando, ruminando coisas negativas, ou olhamos para adiante, para uma catástrofe que ainda não vai ocorrer. Então, nós temos muita vivência em relação ao passado, ou vivência demais em relação ao futuro, e não propriamente aquilo que estamos vivendo nesse instante. Então, saibamos lidar com o momento presente. Jesus, o grande psicoterapeuta da humanidade, o psicoterapeuta incomparável de toda a humanidade, afirmou certa vez: a cada dia bastam as suas preocupações. Essa afirmação que ele propõe é para promover uma terapia na direção dos ansiosos. A cada dia bastam as suas preocupações. Não é para nós não nos preocuparmos com o futuro. Não é isso. Temos que ter um planejamento quanto ao futuro. Mas ele propõe, na tradução, vivamos o momento presente. Frequentemente, vejam, por exemplo, em relação ao coronavírus. Quando alguém toca no assunto do coronavírus, logo nós nos remetemos, pois é, olha a gripe espanhola, olha o H1N1, olha como muita coisa já aconteceu de ruim, olha as epidemias pelas quais nós passamos, que mataram tantas pessoas. Ruminamos o passado. Ou então dizemos, o que será do emprego que temos? O que será da nossa vida? Será que eu vou perder algum ente querido? Será que eu vou sofrer alguma coisa ruim? E daqui a um mês, 2, será que tudo já estará melhor? Sempre o antes ou o depois, nunca o agora. Ninguém quase pergunta o que eu posso fazer agora para que as coisas fiquem melhores. O que eu posso fazer nesse momento para melhorar a minha vida enquanto isso não passa? É uma pergunta escassa. Geralmente ficamos ruminando o passado ou prevendo o futuro, não vivendo o momento atual. Então esse é um outro aspecto que devemos nos habituar a fazer, viver o momento presente. Outro aspecto muito importante, vivenciar quais são os nossos valores, porque isso implica em buscar objetivos. Quando eu sei quais são os meus valores, quando eu sei quais são os fatores que me prendem a um estado de concretização de ações, fica muito mais fácil eu me desvincular da ansiedade quanto ao que ainda não aconteceu e manter o meu foco naquilo que é importante fazer. Quais são os seus valores? Qual é o sentido da sua existência? A que você está sendo chamado nesse momento para executar dentro da sua casa? No que você pode contribuir com aqueles que estão à sua volta, a fim de que você também se aprimore, cresça? Como você pode, por exemplo,
estudar mais, ler mais, se aprimorar mais, trabalhar no ambiente do seu próprio domicílio, como você pode empreender conquistas de valores nesses âmbitos? É algo que você precisa pensar bastante, identificar. Essas são as maneiras imediatas, de uma maneira prática, objetiva, para lidar com a ansiedade em relação à qual estamos hoje vivendo. Se nós nos prendermos ao passado ou ao futuro, não chegaremos em lugar algum, porque o passado se foi e o futuro não chegou. E tudo o que existe, na verdade, é o momento presente. Quando o futuro chegar, não será futuro, será presente. E como você estará? Pleno de valores? Pleno de objetivos? Totalmente concentrado naquilo que é importante? Vendo os seus dias recheados de ações? Ou simplesmente voltado para a elucubração de algo que ainda não aconteceu e talvez nem vá acontecer, catastroficamente como você pensa? Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar para você, e quero convidar você, logo mais, agora, praticamente dentro de alguns minutos, uma possível live que teremos com o companheiro Cláudio Palermo no Instagram. Estou aguardando para ver se vai se concretizar realmente. Vamos ver se ele estará aí no ar, disponível. Houve uma conversa entre nós em que isso seria possível. É possível que aconteça logo mais na live, uma live no Instagram do Cláudio Palermo. A live, o link chama-se Palestrante Cláudio Palermo, se você quiser acessar. Vamos avaliar, ver se vai logo mais ocorrer de fato essa live com o mesmo tema, ansiedade em tempos de pandemia. Mas é essa mensagem que eu queria deixar para você e espero ter ajudado de alguma forma você se concentrar no que é importante, nos seus valores, nos seus objetivos, em vez de focar no passado, que já foi e só deixou em você conhecimento para agir melhor, ou no futuro, que ainda não aconteceu e que vai totalmente depender do que você fizer hoje, agora. Um grande abraço e muito obrigado pela sua participação.